de Jesus esteja sobre todos nós. Vamos continuando nossos estudos a respeito das aplicações cromoterápicas. Hoje iremos também falar um dos assuntos que também é muito importante, porque aumenta-se o número desses problemas. O tratamento do diabetes. Na medicina convencional, toda a visão do paciente é detalhada dentro de um diagnóstico referente ao mal físico acometido, e os medicamentos serão ministrados de acordo com o fator de idade e seu estado físico, ou seja, mais jovem ou mais idoso, mais forte ou mais enfraquecido. Já na medicina holística, o diagnóstico será feito de acordo com o desenvolvimento da matéria física do paciente. Então, todo aquele que se encontra em estado de formação, como as crianças, onde os órgãos ainda estão em desenvolvimento para o seu estado adulto, o tratamento não é só dividido em tempos, mas também a patologia obedecerá ao tratamento de acordo com o crescimento dos órgãos. As referências feitas a respeito do tratamento do diabético deverão ser especificadas, porque iremos tratar o paciente adulto, diferente do diabético criança. Qual é a razão desta atitude? Na criança, as glândulas precisarão ser estimuladas para que seu crescimento não seja interrompido. Casos da hipófise e da pineal. No adulto, o crescimento já completado, abandonaremos então duas glândulas e passaremos apenas para as suprarrenais, pâncreas e tireoides. Esse tratamento da diabetes deverá ser bem pesquisado, bem estudado, bem orientado, né? Porque não é fácil. E como já está explicando aqui, que ele disse que é necessário então a gente ver mais a parte do adulto e das crianças, porque ela está ainda em crescimento. E no adulto, o crescimento já completado, então, como já foi falado, então a gente virá as glândulas suprarrenais, o pâncreas e a tireoide. E esses esclarecimentos deverão ser dados para que se possa formular com mais segurança o tratamento. Dessa forma, gente, a indicação do tratamento básico para o diabético criança ou adolescente é o seguinte. Então, vamos ver a parte básica. Passes magnéticos, básico completo, retirada de energia com doação no encéfalo, com mentalização da glândula da hipófise, doação de energia no frontal, com mentalização da pineal, retirada de energia com doação sobre o baço e o pâncreas, 5 segundos de rosa forte no baço, 5 segundos de amarelo nas glândulas tireoides, azul geral. Já o tratamento do adulto fica assim prescrito. Então, esses que vocês viram, se trata de adolescentes e de crianças. Agora já vamos dar para o adulto. Passes magnéticos, básico completo, retirada de energia com doação sobre o baço e pâncreas, rosa forte sobre o baço e o pâncreas, 5 segundos em cada. Mentalização de amarelo nas glândulas suprarrenais, 5 segundos de amarelo nas glândulas tireoides,
azul geral. Este seria o tratamento básico do paciente. Qualquer alteração no quadro clínico deverá seguir o tratamento de acordo com as referências sistêmicas. Desenvolvimento, ou melhor, desenvolvendo o raciocínio. Quando nos fixamos no baço e no pâncreas, nesta ordem, o objetivo é justamente acionar os órgãos produtores de glóbulos e enzimas. A tireoide é o órgão bloqueador. Neste caso, a impulsionar seu fluxo, estaremos desobstruindo e então o fluxo energético estará corrigido. Na maioria das vezes, buscamos não aplicar a luz diretamente no pâncreas, principalmente quando estamos tratando de diabéticos. Preferimos estimulá-lo apenas com energia. Entretanto, dependendo do estado do paciente, por exemplo, com taxa hipoglicêmica muito alterada, iremos avaliar a necessidade de projetar o rosa forte sobre o órgão. São critérios que podem ser modificados, bastando para isso que tenhamos percepção. Quando falamos, gente, em hipoglicemia muito alterada, estamos procurando deixar visível o ponto de avaliação. Exemplificando, vamos supor que o paciente por ingestão química, que é a insulina, tem um desequilíbrio hipoglicêmico, cuja alteração pode passar de hiper para o hipo e vice-versa. Por esse motivo, poderá estar sujeito a um estado pré-comatoso, havendo, portanto, a necessidade de um ajuste imediato. Nesse caso, iremos aplicar o rosa forte no pâncreas. No tratamento básico, aqui indicado para adultos, já deixamos deliberadamente a aplicação do rosa forte por 5 segundos sobre o pâncreas. Normalmente, o paciente, quando procura um tratamento alternativo ou complementar, já está saturado e com isso seu próprio estado mental é capaz de produzir alteração. Daí a colocação antecipada. No estado mais avançado do mal, devido à necessidade de se eliminar toxinas em excessos na corrente sanguínea, cujas características sintomatológicas são determinadas visivelmente pelo estado emocional e pelo uso de produtos químicos, apresentamos a seguir um outro tratamento de maior profundidade e alcance, como veremos a seguir. Então, vamos ver este tratamento. Passes magnéticos, básico completo, verde, azul e rosa forte, 15 segundos cada, na corrente sanguínea hepática, começando do baço para o fígado. Azul e depois amarelo, 10 segundos cada, sobre as glândulas tireoides, 10 segundos de amarelo, mentalizando as glândulas suprarrenais, verde, azul e amarelo, 30 segundos cada, sobre o sistema renal. Rosa forte, na corrente sanguínea completa e terminando azul geral. Caso o
paciente tem a pressão alta. O azul deverá entrar, seguindo o rosa forte na corrente sanguínea completa. Os fatores acima referidos nos levam a acionar o sistema renal. Com isto, auxiliando o órgão na eliminação, de forma a não causar outras sequelas mais graves, como a possibilidade de um choque anafilático. Também o tempo da aplicação sobre a corrente sanguínea hepática, em caso de necessidade, poderá ser aumentado para 20 segundos cada. Da mesma forma, na aplicação sobre as glândulas suprarrenais, que poderão chegar a 15 segundos. Este é um tipo de mal genético hereditário, que na nossa visão holística é considerado kármico. As suprarrenais. No tratamento indicado para adultos, está incluída a indicação da amentalização de amarelo sobre as glândulas suprarrenais. Poderia ser perfeitamente 5 segundos de amarelo sobre a glândula suprarrenal. Só que aqui, na aplicação eletromagnética, as lâmpadas, vai depender muito do terapeuta ou do aplicador em localizar as referidas glândulas, para que seja feita uma aplicação de luz sobre elas, com um bom nível de correção. Por isso, indicamos a mentalização. Contudo, se houver conhecimento de área, nada impede que seja feita a aplicação luminosa direta. Vejamos agora o tratamento de um ferimento no diabético, a varicose. O fechamento de qualquer processo ulceroso, seja diabético ou não, obedece ao mesmo sistema. Contudo, sempre devemos averiguar se anteriormente o paciente já não apresentou um outro processo relativo à varicose. Se positivo, será necessário acionar a corrente sanguínea da área afetada com rosa forte para a desobstrução das arteríolas localizadas no membro atingido. A varicose é justamente um processo onde os pequenos vasos, juntando-se ou unindo-se, podem formar as varizes, que são uma decorrência de má circulação. No diabético, qualquer processo que envolve a circulação, principalmente rompimentos de varizes, deixará um processo ulceroso. Aí que está o perigo, gente. Por causa dessas ulcerações, e depois é duro de sarar. Eu vi casos assim. As observações, no sentido de que o paciente siga sempre as orientações alimentares, são absolutamente necessárias, assim como não deve haver descuido com a pressão arterial. Gente, quanta coisa que nós devemos nos conduzir, né, com toda a seriedade e com toda a boa vontade para a gente aprender, para a gente ver. Cada caso é um caso, né? Aqueles que têm só diabetes, né? Mas outros que têm diabetes com problemas digestivos, outros que têm diabetes
ligado à pressão arterial, com a má circulação. E também a diabetes que ocorre nas crianças. E às vezes é descoberto por acaso, gente. Ao ver até mesmo, né, a gente teve conhecimento de um menino que ele, na época da Páscoa, ele comeu muito chocolate e começou a passar mal, mas a família não sabia que ele já estava com problema de diabetes. Olha, gente, acho que foi até um caminho. Aí a família levou no médico, fez exames, né? E aí ficaram sabendo que ele já tinha um problema diabético. E eu sei que ele, apesar de ser um jovenzinho, ele leva muito a sério, né? E também ele já está usando a, a insulina. E os pais já sabem, já levam ao tratamento, a alimentação é feita de acordo, evitam que tenham doces, balas, essas coisas, para que ele não fique com vontade. E o resto da família toda está colaborando bastante. E assim como outros casos de jovens, né, que também a família teve conhecimento de um problema de saúde, né? E outra coisa também que eu costumo falar, gente, é que a pessoa que tem a diabetes, ela... Porque existem muitos acontecimentos, gente, não que a gente está procurando, mas acontecem, né? Então, poderá haver que a pessoa passe por um distúrbio, um mal-estar na rua. Pode ser que aconteça um acidente. Então, é muito necessário que ele tenha nos seus papéis, né, que a gente anda sempre com RG, o SIC, né, várias coisas, tudo que se relaciona à nossa vida, endereço, a idade, tudo isso é necessário. E também, caso aquele indivíduo tenha diabetes, que ele escreva, olha, eu sou diabético, se é tipo 1, se é tipo 2. Por quê? Na hora que é chamado, por exemplo, o médico não conhece, não é paciente daquele hospital nem nada, né, daquele sistema de socorro. Então ele já verá, nossa, esse jovem ou essa pessoa tem problemas de diabetes. E aí já sabe o que pode e o que não pode ser usado, né? E porque mesmo, né, já conhecido de nossa família, o jovem foi acidentado e ficou ali jogado no chão. E aí ele não estava tão mal assim, gente. Ele estava apenas com uma fratura, mas não tinha nenhuma indicação de que ele tinha problema de diabetes. E foi usado um remédio que não poderia. E aí, nossa, gente, a situação dele foi pior do que o próprio acidente. Por isso que eu estou avisando. Eu aviso mesmo, olha, tem plaquinhas, né, que poderá ser, né, escrito, sou diabético tipo tal. Então, diabético tipo tal. E coloca numa correntinha, pode colocar no pulso, pode ser colocado, se não gosta, colocado aqui na perna, mas desde que se identifique, porque é muito importante que ele seja identificado, né? Porque ninguém sabe a hora que vai acontecer alguma coisa com a gente, e a gente acha que nunca vai acontecer, principalmente os jovens. Eles acham, ah, mas para que isso, tia? Não vai acontecer nada, eu sei andar, né? Eu sei conduzir minha moto direitinho, mas acontece que nem sempre é a gente que produz o acidente. E com isso, gente, são coisas que a gente tem que passar, que é necessário que isso daí é uma ajuda que a gente está dando, um alerta, um conselho. Então,
Passaremos então em outra situação, para outras coisas que também são muito necessárias a gente saber. Então, até breve.